lá, bora mergulhar num canto bem fascinante e até meio obscuro da gramática portuguesa. Hoje, a gente vai desmistificar de vez as tais das orações intercaladas. Parece um bicho de 7 cabeças, mas olha, vamos ver que não é bem assim. E para começar, eu já solto esse número aqui, 0,1%. Sabe o que é isso? É a probabilidade de um tema como esse aparecer num concurso público, numa prova importante. E aí fica a pergunta, né? Para que dedicar tempo a uma coisa tão rara? Fica por aqui porque a resposta é bem mais interessante do que parece. Bem, para a gente entender por que esse tópico é importante, primeiro a gente precisa de uma base, certo? Vamos começar pelo começo. Afinal, o que é que significa uma oração ser intercalada? Vamos construir essa ideia juntos, passo a passo. Na essência, uma oração intercalada é como se fosse um comentário à margem, sabe? Um parêntese que o autor abre no meio da frase para dar uma opinião, fazer uma observação. É como se ele se virasse para a gente, o leitor, e sussurrasse alguma coisa. O mais importante de se lembrar é isso. Ela é sintaticamente independente, ou seja, não tem uma função gramatical ali dentro. É um pensamento solto. Agora, olha que interessante, e aqui está o pulo do gato. Nem tudo que aparece no meio de uma frase é uma oração intercalada de verdade. Dá uma olhada no primeiro exemplo, o mundo que é belo. Esse que é belo está ligado diretamente à palavra mundo, funciona como um adjetivo para ele. Agora, no segundo caso, João, porque esse nome é comum, vem aqui. Essa pergunta sobre o nome João é totalmente uma parte do autor. A gente podia tirar ela dali e a frase principal continuaria fazendo todo o sentido. Essa independência é a chave de tudo. E como em toda boa regra de gramática tem o quê? Uma reviravolta. Pois é, existe um tipo muito, mas muito específico de oração intercalada que quebra essa regra da independência. É a famosa exceção que confirma a regra e é exatamente aqui que aquele nosso 0,1% começa a fazer sentido. E a grande exceção é essa aqui. É quando a oração intercalada é, na verdade, a fala de um personagem, uma citação direta. E essa fala vem ligada a um verbo de dizer, o que a gramática chama de verbo dicende. Verbos como disse, respondeu, perguntou, exclamou. Esses são os sinais que a gente tem que procurar. Vamos ver um exemplo prático. A gente tem a citação direta. Menino, comece a estudar. Ela está inserida numa frase maior e o verbo de dizer aqui é avisaram. A pergunta é, como é que a gente descobre a função dessa citação na frase? E agora vem a mágica, um truque super simples. A gente pega a citação inteira e troca pela palavra isso. A frase fica como: meus parentes me avisaram isso. Quem avisa, avisa alguma coisa. O quê? Isso. Pronto. A citação inteira funciona como objeto direto do verbo avisaram. Simples, né? E muito eficaz. Ok, vamos testar o conceito de novo, mas com uma estrutura de frase um pouquinho diferente. A citação é a mesma, mas a construção da frase principal mudou. Será que o truque ainda funciona? Vamos aplicar o truque de novo. Trocamos a citação por isso e o que a gente tem? Isso foi avisado a mim. O que foi avisado? Isso. Nessa construção, isso é o sujeito da oração. Olha que louco. A mesma citação pode ser sujeito ou objeto, tudo depende de como a frase ao redor dela é construída. Certo, agora é o teste de fogo, uma questão real de um concurso dificílimo para diplomata. Na frase que está na tela, a parte "ai, que preguiça" funciona como complemento do verbo exclamava? Pensem no truque do isso. E a resposta é correto. Se a gente aplicar o nosso truque, fica ele exclamava isso. A citação funciona perfeitamente como objeto direto do verbo exclamar, que é um verbo de dizer. E isso mostra direitinho porque conhecer essa exceção pode ser aquele detalhe que faz toda a diferença na hora da prova. Beleza. Já que a gente dominou a exceção, que é a parte mais complicada, vamos fazer agora um tour bem rapidinho pelos outros tipos de orações intercaladas. Aquelas que se comportam como esperado, que não têm função sintática. São os verdadeiros apartes do autor. A gente tem, por exemplo, um aparte que é uma opinião, uma pergunta retórica do autor, como aquela que a gente já viu. Pode ser também para expressar um desejo, uma bênção, algo que está totalmente à parte da estrutura principal da frase. Ou então pode ser uma ressalva,
A gente usa muito essa expressão, diga-se de passagem, né? Ela introduz uma informação extra sem se amarrar gramaticalmente ao resto. E olha só que chique, num exemplo tirado do mestre Machado de Assis, pode ser até um pedido de desculpas, uma licença poética que ele pede direto ao leitor. Então, todos esses sabores que a gente viu, opinião, desejo, ressalva, desculpa, todos eles têm uma coisa em comum, são sintaticamente independentes. Eles são os 99,9% dos casos. É importante reconhecer o que eles estão fazendo ali, mas para a análise sintática da frase principal, a gente pode deixá-los de lado. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta lá do comecinho. Agora que a gente viu a regra geral e a única exceção que realmente importa, qual é o veredito final sobre esse assunto? A pergunta continua no ar. Com uma probabilidade tão, mas tão baixa de aparecer numa prova, será que vale mesmo o esforço por dominar esse detalhe? A resposta, na verdade, está numa estratégia bem simples, em 2 passos. Primeiro passo, entender que a imensa maioria dessas orações são só comentários. Não precisa quebrar a cabeça com a sintaxe delas. Segundo passo, focar e dominar a exceção. Viu uma citação com o verbo dizer, usa o truque do isso. É ali que estão os pontos que podem fazer a diferença. Porque no fim das contas, a questão não é só sobre a probabilidade, né? É sobre a profundidade do conhecimento. Dominar exceções como essa é o que muitas vezes separa quem é bom de quem é especialista. E fica a reflexão. Que outras regras de 0,1% estão escondidas aí no que se está a aprender e que podem ser um grande diferencial?